Farmácia de Deus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Receberemos, pela oração, o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que nos encontramos. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que, invariavelmente, encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz. Da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. Jesus era um homem de oração e mesmo até os dias de hoje podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. O peixe não consegue viver fora do seu ambiente natural. Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. No mais das vezes, não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o caminho do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que prece e remédio é remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos começar agora? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Na solidão do deserto escaldante, um peregrino caminha em treva densa. É Paulo em pranto, a luz da nova crença. Seus olhos tristes desvão, sembrando o véu, em vão procura a luz do céu. Ante a visão da estrada deserta, seu coração se inflamou de novo alento. Segue o caminho orando, rumo a Damasco em busca de abrigo, e com ternura esperando, vem ao seu encontro amigo.
lago de amor e perdão, de Ananias iluminada. Bem-vindo és, meu irmão, aqui estou, em nome de Jesus, em meus olhos brilha a luz. O peregrino começa a chorar, luz dos teus olhos brilha, e Ananias soluça com imenso amor, orando, louvado sejas, ó Senhor, louvado sejas, ó Senhor. Abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo verbo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz.
fazendo belo bom, entre florindo olhar, uma aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. Pai nosso que estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida que és o pão da vida, alimenta a multidão, que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco.
seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trabalhemos também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos 14:15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muita vez ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação, imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Emmanuel. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para que possamos reunir para a reunião desta noite, pedindo nossos irmãos mentores, Aniceto com toda a sua equipe, que possam, seus companheiros, que possam nos ajudar nesta reunião da noite. E vamos pedir a Jesus, Deus nosso Pai, que nos acompanha nessas orações e nessa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ainda hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixe cair em tentações, e livra, Senhor, de todo mal. O Senhor é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec.
Boa noite, meus queridos amigos e companheiros do Ideal Espírita ou no Ideal Espírita. Quero manifestar a minha gratidão e a minha alegria de poder estar aqui participando com vocês de mais de um estudo que essa casa nos oferece e nos convida a participar juntamente com vocês, encarnados e desencarnados. Solicito e peço à espiritualidade mais uma vez que possa coordenar o nosso estudo, a nossa reunião da noite de hoje, e que possamos assim abrir as nossas mentes para que esse alimento possa penetrar em nós e fazer morada, para que nós possamos assim colocar em prática todo esse conteúdo que nós temos a oportunidade de aprender através da doutrina espírita, essa doutrina de luz e de amor. Então hoje nós vamos estudar aqui essa obra magnífica, a obra primeira da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Então, de grande importância que a gente faça um estudo aprofundado para compreendermos esse manancial aqui que a doutrina nos oferece como alimento. Então, vamos aprofundar um pouco na lição da noite de hoje. Então a gente vai estudar aqui a questão 139, na qual Kardec questionou a seguinte pergunta aos espíritos amigos. Essa pergunta ela está inserida no capítulo 2, no livro 2, Encarnação dos Espíritos. Pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? A resposta que os espíritos nos dão: não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? E Kardec continua na sua definição aqui. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E, nessa acepção, é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto e independente da matéria, e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma. E nessa acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado, dando da alma diferentes definições. Os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres, de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos, primeiro, nos entendermos,
quanto às palavras. Bom, segundo o que o Kardec aqui nos explica, que essa questão que para nós que estamos iniciando na doutrina e para aqueles também que já percorreram alguns quilômetros em busca do entendimento, ainda encontra uma dificuldade para entender algumas questões. Então, para nós é um pouco complexo. Então, se a gente for aqui buscar termos, resposta, às vezes a gente não vai encontrar com facilidade, comparando-se com as questões, as respostas que os Espíritos nos dão, porque eles estão aquém de nós nesse aprendizado. Então, é importantíssimo que a gente aprofunde nesse estudo, que não ficamos só em uma pergunta e às vezes deixamos o livro e não aprofundamos. Então é importante que a gente sempre, se possível, nos reunir em grupo, em uma casa espírita ou na casa de alguém que estão imbuídos de aprender, de aprofundar, e assim com certeza vai facilitar o nosso entendimento. Então Kardec ele nos fala que infelizmente essa contradição são nós que criamos devido à nossa falta de vocabulário, a nossa falta de entendimento, seja moral, seja espiritual, para compreendermos todavia essas explicações, como funciona a vida espiritual. Então Deus, na sua infinita bondade, não criou seus filhos para ter somente uma vida e aqui estarmos e se acabou, dependendo do tempo que esse espírito, essa alma vai estar aqui nessa escola, e assim termina. Não é por aí. A gente que está estudando já compreende um pouquinho, a gente sabe que a vida é eterna e ela continua, que aqui é somente uma passagem nessa faculdade da vida de aprendizado. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão, Kardec deixou uma nota aqui na introdução que vai nos trazer um pouco mais de entendimento sobre essa questão da alma, né? Então ele nos fala, isso está inserido na introdução dessa obra e na questão da alma. Então ele nos fala, há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Sentido e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Essa questão aqui, essa notinha aqui, ela é um pouco mais extensa, a gente não vai continuar aqui, porque senão tomaria muito nosso tempo aqui. Como a gente tem um certo tempo aqui, um tempo reduzido, então a gente não vai aprofundar. E eu convido os amigos que vá na introdução e procure aí sobre essa questão da alma
e assim você possa tranquilamente ler com mais tranquilidade e com certeza vai compreender melhor. Então, para a gente entender um pouquinho mais também sobre essa questão, a gente, como sempre, a gente recorre aqui ao Espírito Miramês, que ele tem uma definição muito interessante também sobre essa questão. Então a gente vai finalizar aqui com esse texto aqui do Espírito Miramês, e assim nós encerramos aqui a nossa participação no estudo da noite de hoje. Então, esse texto ele está no livro Filosofia Espírita, no volume 3º, no capítulo 37. Então, ele argumenta sobre essa questão 139. Ele comenta: não existe contradições nas definições da alma. Existe, isso sim, pobreza de linguagem para transmitir, através da palavra, a realidade do Espírito. Todos reconhecem e propagam que o Espírito foi feito por Deus e que conserva a sua imortalidade, por ter surgido de um ser imortal e distinto em toda a sua divina natureza. Os nomes de Deus e dos Espíritos se encontram na farta literatura mundial. Se modifique por causa de simples palavras. Na mensagem anterior, falamos sobre o progresso das criaturas. Quanto mais cresce a humanidade, mais se entrega à força da unidade espiritual e passa a encontrar Deus de outra forma mais elevada e os espíritos na sua realidade espiritual. O Sol não se perturba se chamado de Lua, como a Lua não se modifica se chamada de Sol. Com o passar dos tempos, a própria ciência vai nos mostrando a unidade de Deus e a imortalidade da alma. Tudo depende do tempo para ser explicado, para melhor e entendido com mais profundidade. As contradições notadas entre os homens se devem às diversidades de níveis de vida, de faixa evolutiva, porém, no fundo as ideias são as mesmas, mesmo as nascidas em diferentes lugares. Jesus já falava que haveria de vir um tempo de termos um só pastor e um só rebanho. Isso poderemos aplicar em todas as modalidades da vida, começando pela linguagem. É de compreensão comum que no amanhã haveremos de simplificar os idiomas, de meios de comunicações entre as criaturas. Um só rebanho, no entendimento das leis espirituais, significa todos trabalhando juntos para facilitar e ganhar tempo no aprendizado do conjunto, Deus é o mesmo Deus em tudo e em todos. Assim, as leis, assim Jesus. As diferenciações são atrasos nascidos na ignorância e, com sabedoria espiritual, dominando, abriremos os olhos e passaremos a conhecer a verdade. Para definir o Espírito, o próprio Espírito perde um tempo valioso. Ele é o que foi sempre. Cria-se religiões e filosofias humanas, e elas examinam a alma sob um prisma. No entanto, é a mesma alma. Enquanto os homens não se entendem, o tempo passa, e no fim de todas as incompreensões, haverá de surgir a verdade, que nunca morre. Ela nasce no centro das necessidades. Deves trabalhar mais e não
e não te apegues muito às definições que o progresso já dispensou. A meta primordial do espírito é a felicidade que somente pode nascer de dentro de si mesmo. O céu não está longe. Ele é à espera do entendimento das criaturas, filhos de Deus. Despertamos, pois, para a luz que nos iluminará, facilitando o coração e a inteligência, no saber e no amar. Olha só que definição mais extraordinária e que esse Espírito nos dá. Então a gente compreende aí, finalizando a nossa palavra, que haverá um dia que todos nós haveremos de compreender melhor as leis de Deus. Então, isso vai nos facilitar, com certeza, a nossa compreensão quando nós estivermos imbuídos através do estudo e da compreensão. Porque esse é o nosso destino, amar a todos. E assim, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui com vocês. Muita paz a todos, que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento para melhor compreendermos os seus ensinamentos. O nosso boa noite aos irmãos do Grupo Aniceto, aos amigos trabalhadores da Seara de Jesus, espíritas e todos das demais denominações cristãs, em especial os nossos irmãos que ainda não descobriram as verdades do Evangelho de Jesus. O nosso estudo de hoje é do capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No título, principalmente, reconhece-se a árvore pelo fruto. O capítulo inicia com a mensagem bíblica: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal, as más, do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Passagem em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. E prossegue no mesmo capítulo, em Mateus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Pode colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós o reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Queridos irmãos, para entendermos sobre os profetas e o Cristo, é importante olharmos sobre o que versava no Antigo Testamento em relação aos profetas.
Nós temos os profetas maiores do Antigo Testamento, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O profeta Isaías, que fala da salvação do Senhor, da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco, o príncipe da paz. Jeremias, em hebraico, Jafé, significa elevado por Deus, e que o Messias voltará. Ezequiel, o profeta que Deus fortalece. E Daniel, dentre os maiores profetas, Deus é meu juiz. E tem os profetas menores, Baruque, o bem-aventurado, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Ahabuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quem seria o Messias? O povo ainda espera esse Salvador, o Cristo. Cristo em grego significa ungido. O Messias seria o Salvador da pátria, o Salvador das nações, do povo judeu, o Salvador da nossa civilização, o Salvador prometido do Antigo Testamento. Nabi, em hebraico, significa o mensageiro, o porta-voz que tem a função de prever o futuro. A palavra divina, segredo místico, sobrenatural, recebia diretamente de Deus, isso era a missão dos profetas. Então, nessa passagem, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e porque por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Temos de avaliar e pensar sobre o simbolismo dessa passagem. O que poderia ser uma maneira simbólica do figo aqui retratado na parábola, nessa passagem? O figo é uma fruta que auxilia no emagrecimento, que se estimula o funcionamento intestinal, que reduz os riscos de problemas cardiovasculares, ajuda também na cicatrização e prevenção na nossa pele e ajuda no controle da diabetes. Essa é a função física ou fisiológica de um figo. Mas estamos utilizando e plantando uma fruta em nossa vida que faz essa mesma ação no sentido espiritual, um funcionamento bom para os nossos ossos, um funcionamento bom para a nossa saúde em todas as nossas células. Em própria passagem de Mateus, pelos seus frutos os conhecereis. A uva, uma outra fruta colocada de maneira simbólica. E o que ela realiza fisiologicamente? Realiza a prevenção de problemas cardíacos, uma fruta antioxidante, melhora na saúde da nossa visão, do controle da pressão arterial, o equilíbrio da glicose na nossa corrente sanguínea, aumento também da saúde no sistema digestório e diminuição dos riscos de desenvolvimento de câncer. Essa é a função fisiológica. Mas quais frutas que estamos plantando na nossa vinha, na vinha do Senhor, no decorrer da nossa jornada? Que tipo de frutas de plantio que estamos realizando? E se essa fruta assim não é uma boa fruta, se quando percebemos que não estamos produzindo bons frutos, estamos lançando a mesma para ser lançada não no fogo da destruição, mas da transformação, da mudança de solo, a mudança do plantio da nossa querida lavoura espiritual para uma colheita mais farta, espiritualmente falando,
e não como um alimento só físico, não só com uma proteção cardíaca, mas uma pureza de coração daquilo que realizamos nas nossas vidas, na nossa existência como cristão e em especial na nossa vida como espírita. Reconhece essa árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore, toda que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Será que o mestre divino Rabi estaria determinando uma sentença de morte para a natureza, para um vegetal no nosso reino da criação? Evidentemente, isso é uma simbologia. Conhecereis pelos seus frutos, porque toda vez que percebemos que no nosso solo, que na nossa lavoura, algo não está bom, nós temos que transformar. Na natureza, tudo se transforma. E por que não poderia se transformar nessa existência, na nossa vida, aqui, como encarnado no planeta Terra, iniciar um novo plantio, seja da nossa vida atual, como nas vidas futuras em outros reinos. Conhece-se a árvore pelos bons frutos? E estamos produzindo algo de positivo? Estamos produzindo algo de positivo nas nossas relações pessoais, nos nossos amigos, no nosso lar, nos nossos ambientes laborais, de trabalho, com o nosso companheiro ou companheira, naqueles que estamos na estrada, na caminhada, nesse tão belo momento de espírito reencarnado no planeta Terra. Queridos irmãos, a missão dos profetas, lá antigamente, seria talvez o dom de revelar o futuro, como assim boa parte do povo judeu acreditava. Mas mais do que revelar o futuro, pensava também que ele seria um enviado de revelar os mistérios da vida e que nos trazer e nos instruir as revelações. Há ainda o povo judeu esperando a vinda do Consolador, do Messias, do ungido. Caríssimos irmãos, em João, em Epístola, capítulo 1, verso 4 a 1. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Mensagem de Francisco de Assis. Não há necessidade de pensar e esperar a vinda dos profetas. Podemos já, dentro da nossa condição, mesmo que pequena, realizar como co-criador da natureza, revelando os conhecimentos, os mistérios, instruindo aqueles que ainda não conhecem nenhum tipo de conhecimento da vida espiritual, mas acima de tudo, realizando obras de plantio, de frutas de sabores espirituais, dando não o gozo material, mas a alegria espiritual de dever cumprido na seara de Jesus. O Evangelho faz um grande alerta para o prodígio dos falsos profetas. Lá já se sabia no Evangelho que aconteceria vários prodígios dos falsos profetas. Para o vulgo, assim relatado no Evangelho, para o ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa pelo sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, como aplicação de uma lei natural que ele ainda não conhece, das leis da natureza. Diz a lenda, aqui no nosso estado, que Bartolomeu Bueno fora denominado como o Diabo Velho, mediante a extorsão aos índios, que ameaçando colocar fogo nos demais rios, se caso eles não iriam revelar onde estaria o minério que tanto ele procurava. Ameaçando de jogar fogo não só naquela água,
porque havia colocado fogo no água ardente. Para o ignorante, entre aspas, sente sempre-se ameaçado. Os falsos profetas nos ameaçam, levando medo, não levando nem sempre o esclarecimento da luz do Evangelho. No plano material, no plano físico, como também no plano espiritual. Houve e sempre houve na humanidade falsos profetas que faziam prodígios, realizando às vezes operações, cirurgias, mas nem sempre esses homens são acompanhados de sentimentos nobres. E as entidades, quando percebem que o espírito não desempenha o seu verdadeiro projeto de plantação de bons frutos, abandonam esses homens porque não permanecem na missão que ele assim havia de seguir na vida física. Os falsos cristos, os falsos profetas farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos, aqueles escolhidos do Evangelho. Podem realizar milagres, prodígios, fenômenos excepcionais à primeira vista, que não são nada mais fenômenos da lei física, não são fora das leis da natureza. Principalmente em ações mediúnicas, onde o trabalho é realizado pela ajuda dos benfeitores espirituais. E quando aquela cúpula de trabalho não está realizando o trabalho correto e sério, abandona aquele local porque o próprio homem, o ser humano, não cumpre o seu dever de fazer um bom plantio e assim, sendo-se revelado, reconhecendo a árvore pelo seu pecado, pelos seus erros, não condenando aqui nenhuma criatura humana que comete os seus erros, porque também, como imperfeito que somos, temos muito ainda a aprender e cumprir na nossa existência. Em todos os tempos, na humanidade, sempre houve homens que exploravam, em proveito de suas ambições, de seus interesses, de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Homens que se realizam os prodígios para benefício próprio. Essa é a advertência que consta também no Evangelho. E assim nos esclarece que o verdadeiro profeta se reconhece pelas características mais sérias e exclusivamente morais. O verdadeiro profeta se conhece pelas características mais sérias e exclusivamente morais. Assim, todo aquele que se dissesse apresentar como Messias, como Salvador, a grande solução dos problemas do homem e do mundo, aí já está um bom demonstrativo que podemos perceber e reconhecer que este não é verdadeiramente uma boa árvore que produz os frutos verdadeiros na vinha do Senhor. Não acrediteis em todos os espíritos. Essa é a advertência dada no Evangelho. Lá em São João, na primeira epístola: meus bem-amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Lá no Evangelho, em São João, capítulo 4, versículo 1. Lobos em pele de cordeiro. Não acrediteis em todos os espíritos encarnados nem desencarnados. E a principal característica, reafirmando mais uma vez a luz da doutrina, pelo caractere sempre moral e jamais material, do homem e do espírito. A característica principal da criatura humana, ela será demonstrada pela sua grandeza moral. E assim que se mostram na hierarquia do mundo espiritual, aqueles que se são moralmente superiores, e não aqueles que se vestem com a túnica de doutores e conhecedores das leis humanas, das leis da física e da ciência. Leis essas complementares da lei espiritual. Os fenômenos espíritas, o espiritismo não os produz. A ciência revela as leis do mundo material.
E ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. As leis que, quanto àquelas outras da ciência, são das leis da natureza. Já a ciência espírita vem pesquisando a causa de certos fenômenos e ela levanta o véu sobre muitos mistérios. Só que prefere a obscuridade e a luz tem interesse de combater essa verdade espiritual. Mas a verdade é como o sol que dissipa os mais densos nevoeiros. Esses é o verdadeiro sentido da ciência espírita, de conhecimento e de demonstrar a relação do mundo material e o mundo espiritual, mas não de convocar os homens para uma mudança externa, uma mudança do mundo material fisicamente falando. Porque uma vez como espíritos, seres imortais, não iremos gozar o reino dos céus na terra, nem o reino material. Não faz parte da nossa situação como espírito, como almas. Os falsos profetas da reticidade é a advertência que o Evangelho traz em relação das comunicações mediúnicas, quando buscamos o auxílio, a ajuda, como se os espíritos na outra orbe fossem espíritos de grandeza maior e superior moralmente. O Espiritismo esclarece isso. A categoria mais bem perigosa dos falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram na terra para a erraticidade no outro plano e tomam nome de venerados para sob a máscara com eles que se cobrem. É importante observar que nem toda comunicação, seja ela mediúnica, que nem todos os espíritos podem ser considerados como espíritos superiores. Sem contar o aspecto do animismo. A comunicação se dá às vezes mais pela influência do médium do que pela comunicação dos espíritos comunicantes. Os falsos profetas se encontram na reticidade também, trazendo informações equivocadas acerca do mundo material e espiritual. O verdadeiro profeta, escolhido por Deus, cumpre a sua missão de maneira digna, humilde. Deus é capaz de escolher para cumprir as suas missões e podemos perceber pela sua grandeza, principalmente não pela inteligência, mas acima de tudo pela sua moralidade. Uma característica de um homem simples, humilde e modesto. Não como doutor da lei. Não como doutor da lei lá no Antigo e no Novo Testamento. Não como doutores das leis físicas. A doutrina espírita não foi codificada e trabalhada e transmitida com os nossos referenciais em 4 paredes. Ela é demonstrada pelos grandes mestres, Francisco de Assis, lá atrás, como Francisco Cândido Xavier, os nossos comunicantes pela mão de Francisco Cândido Xavier, os nossos queridos Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, trazendo essas explicações do mundo espiritual para a nossa compreensão, nós aqui como espíritos ainda imperfeitos e inferiores. Desconfiai dos falsos profetas. Recomendação é útil em todo o tempo da humanidade, mas sobretudo nesses momentos de transição como no atual, que se elabora uma transformação na humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos, intrigantes, se arvoram em reformadores e messias. Homens que se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntarei, sem dúvida, como se pode conhecê-los? Tendes aqui as suas características, ditas no Evangelho. Homens superiores em inteligência e moralidade, misericordiosos, humildes, praticantes da caridade. Esses são verdadeiros profetas. Esses são os verdadeiros cristos. E podemos realizar grandes obras com essas almas, com esses homens. Queridos irmãos, não podemos imaginar
cegos criando condições humanas para guiar outros cegos. Teorias materialistas baseadas em etial, colaboradores anárquicos, mensagens antagônicas ao Evangelho de Jesus. São cegos guiando cegos. Teorias materialistas que não levam à reforma do homem, à transformação nossa como espírito imortal. Quais os frutos da árvore que estamos dando nessa nossa caminhada? Em qual caminho queremos seguir? Não há árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, e não se colhe figo e espinheiros, nem uvas e sarças. A escolha é individual. Plantando e colhendo. Vivendo, demonstrando o Evangelho de Jesus na prática diária. Não a fé cega, mas uma fé verdadeiramente raciocinada nos ensinamentos do Evangelho, das leis morais, na lei do amor. Sempre encerrando a nossa mensagem, o nosso diálogo, com agradecimento de Alta de Souza. Ao sol do campo, prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba, em timorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Não aguarde lauréis de transitória estima, e se a nuvem da angústia e lágrimas te alcança, detens a própria fé, refúgio e segurança. No grande espiral de amor que te sublima, varavento, granizo, injúria, lama, prova, e espalha aqui e além a paz que te renova, no tempo recordar solo vivo e fecundo. Ama, serve e constrói. Onde lidas e esperas, trazes contigo a luz dos gênios de outras eras, que promovem com Cristo a redenção do mundo. Reconhece-se a árvore pelos bons frutos. Plantemos o fruto da paz, do amor, da esperança. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor,
que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.